Olá pessoal, eu sou Marlisson Gomes, membro do Grupo de Estudos Linguísticos do Oeste do Pará, o GELOPA, e o vídeo de hoje é para falar para vocês um pouquinho sobre a minha dissertação de mestrado, que tem como título A Gramática Pedagógica do Português Brasileiro, Banho 2012 e o Ensino de Gramática. Esse projeto, que tem como objeto de pesquisa uma gramática de linguista brasileiro, ele foi orientado pela professora Ediene, que também é coordenadora do GELOPA, e ele está vinculado a um projeto mais amplo aqui do GELOPA, que tem como objetivo investigar a concepção de ensino de gramática em gramáticas de linguistas brasileiros. Recentemente, a nível nacional, nós tivemos a publicação de um número considerável de gramáticas produzidas por linguistas brasileiros. Então, são nessas gramáticas que nós vamos buscar respostas para 4 perguntas: o que é gramática, o que é ensinar gramática, para que ensinar gramática e como se poderia ensinar gramática. Antes de nós chegarmos no nosso objeto de pesquisa propriamente dito, que é a gramática do linguista Marcos Banho, nós fazemos um percurso na história da disciplina Língua Portuguesa para nós percebermos como é que a gramática está inserida nesse componente curricular. E nós vamos perceber, então, com pesquisas de Neves, 1990, por exemplo, que essa disciplina ela tem se mantido na esteira muito do tradicional. Ainda é muito grande a questão do ensino de regras, das nomenclaturas, das classificações. E a partir dos estudos, nós vamos perceber críticas desses linguistas direcionado a esse modelo de ensino. É então que a gente passa a ter mais recentemente gramáticas para talvez subsidiar o trabalho de quem atua nesta área. Então a gente vai perceber com esses estudos linguísticos que gramática passa a ser um termo polissêmico. E aí nós vamos ter vários significados relacionados a este termo. Por exemplo, nós precisamos ter em mente, quando falamos de gramática, as 2 questões. A primeira é gramática enquanto estrutura da língua. Isso que permite a nossa comunicação, né? Eu entender o que você está falando e você entender o que eu estou falando. Essa estrutura que as línguas têm. E a outra é gramática enquanto estudo dessa estrutura. Gramática enquanto estudo da estrutura, nós vamos ter várias concepções, porque eu tenho gramática tradicional, prescritiva, né, normativa. Neves vai dizer que não é a mesma coisa. Nós temos gramática descritiva, gramática funcionalista, gramática gerativista. Então nós temos uma infinidade aí de estudos que levam o nome de gramática voltado para esse termo. Com a questão de gramática enquanto termo polissêmico, nós fechamos então a segunda parte da dissertação e partimos para o objeto propriamente dito da pesquisa, que é a gramática do linguista Marcos Banho. E a primeira resposta que nós tentamos encontrar nessa gramática é para a pergunta: o que é gramática? Então Marcos Banho vai nos dizer que gramática, ela não é, ela está se fazendo e se refazendo a todo momento. E aí Marcos Banho vai buscar nos estudos de Paul Roper base para justificar esse seu posicionamento. E aí nós temos então essa questão de que a gramática está em construção, né? Apesar de termos na gramática uma estrutura mais fixa, que é muito mais demorado o seu processo de transformação, nós vamos ter outras questões dentro da gramática que é mais maleável, que se transforma com maior facilidade a partir, é claro, dos usos dos falantes.
Com relação à segunda questão, o que é ensinar gramática, Banho nos traz a noção de ensino honesto. Um ensino honesto deve esclarecer o aluno sobre os usos reais da língua. Neste ensino, não é necessário dar ênfase às nomenclaturas, porque, ao longo do processo de aprendizagem, elas deverão ser aprendidas pelos alunos. É necessário trabalhar com textos autênticos, porque no cotidiano dos alunos são com esses textos autênticos que eles vão lidar. É preciso ainda abandonar mitos e preconceitos, porque eles só prejudicam na aprendizagem dos alunos e, infelizmente, ainda há muitos no ambiente escolar. E também é preciso considerar, além daquilo que está no texto, é preciso considerar todos os participantes no processo de comunicação. Com relação à terceira questão, para quem ensinar gramática, Banho nos coloca que não basta ter o que dizer, é preciso saber dizer o que se tem a dizer. Por isso, a gramática entra aí como aquela responsável que vai munir o aluno com todas as habilidades necessárias ou reforçar as habilidades que os alunos já tenham para que ele saiba se posicionar de quantas maneiras diferentes forem necessárias, dependendo do contexto em que ele esteja situado. Com relação à última questão, como se poderia ensinar gramática, é uma questão interessante para os profissionais da área, para quem atua como professor de língua portuguesa, uma vez que nós encontramos nos resultados das pesquisas muito mais o que ensinar do que como ensinar. A gramática de Banho é um exemplo disso. Nela a gente vai encontrar muito mais o que ensinar do que como ensinar, mas algumas sugestões acabam aparecendo. Então, o linguista nos coloca que para que o aluno tenha essa consciência do que de fato seja a gramática de uma língua, ele precisa observar os usos reais da língua e contemporâneos. Uma das sugestões que Banho apresenta em sua gramática para trabalhar a gramática em sala de aula é fazer pequenos projetos de pesquisa. O exemplo que ele dá é para trabalhar o acraseado. Sugere ele que essa pesquisa pode ser desenvolvida a partir de textos que são encontrados no próprio ambiente escolar, textos que os livros didáticos apresentam, por exemplo. E esse tipo de pesquisa ele também pode ser reutilizado, reaplicado para o estudo de outras questões gramaticais. Como todo trabalho de pesquisa, essa com certeza também deixou algumas questões sem respostas, até para abrir a possibilidade de novas pesquisas. Na gramática do Banho, a gente observa também algumas confusões em alguns momentos, talvez proposital por parte do linguista, talvez não, mas que nos chamam a atenção e buscam fazer com que a gente possa refletir cada vez mais sobre o ensino de gramática, sobre o ensino de língua portuguesa. Pois bem, chegamos então ao final dessa apresentação sucinta da minha dissertação. Eu espero que ela possa ter despertado em vocês a curiosidade para conferir na íntegra a minha dissertação e também para estudar e conhecer um pouco mais a fundo a nossa língua portuguesa.